A paz do Senhor a todo o povo, passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem, uma palavra do Senhor. Ausentes alguns dias aqui do canal, por motivo pessoal, mas estamos firme e forte, porque nós sabemos que a obra continua, a palavra de Deus tem que ser semeada em toda a terra, em todo o coração, como diz a palavra do Senhor. E passando aqui neste momento para deixar uma palavra, para deixar uma alimentação poderosa, pois o Senhor Jesus Cristo nos fala que nem só de pão vive o homem, e sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, onde tem um título que diz assim: Uzias reina e prospera. Uzias reina e prospera. Um rei que Deus escolheu para poder governar aquele povo. Um rei que Deus escolheu para que governasse aquele povo. E nós sabemos, como a palavra nos fala nos livros de reis, de crônicas, as histórias ali daqueles reis, os bem-sucedidos, os mal-sucedidos, o que se passou. E Deus nos ensina através desse ensinamento da vida daqueles reis que já se passaram, mas Jesus nos ensina o que nós devemos fazer para ser abençoado através da vida deles. E aqui em 2 Crônicas 26, onde fala do rei Uzias, no versículo 1 diz assim: Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ou seja, ele reinou bastante tempo, porque, como diz no versículo 4, ele fez o que era reto perante o Senhor. Então, se é que pode dizer segredo, porque desde quando a palavra do Senhor nos fala, desde quando a palavra de Deus ela é revelada, se é que nós podemos dizer segredo, se tem um segredo para ser abençoado, para ser próspero, porque, como fala o título, ele reina e prospera. Se tem um segredo, é nós obedecer, que não é segredo porque está escrito, e o que está escrito é que Deus revelou, é que está revelado a palavra do Senhor. Então ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aqui está o ensinamento de Deus para nós, para que nós venhamos aplicar na nossa vida, para que nós venhamos ser bem-sucedidos. Porque a vontade de Deus é que as pessoas sejam prósperas. A vontade de Deus é que as pessoas sejam abençoadas. A vontade de Deus é que as pessoas dêem ouvido a Ele, dê ouvido à palavra do Senhor, porque quando a gente dá ouvido à palavra do Senhor, a gente está dando ouvido a Deus. Mas dar ouvido ao que a palavra nos diz é nós ouvir e obedecer os ensinamentos de Jesus, a palavra do Senhor. Então aquele rei, ele foi bem sucedido porque ele obedeceu a Deus. Ele foi bem sucedido porque ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer é coisa reta diante de Deus, aos olhos do Senhor. E a palavra nos fala que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Passeiam por toda a terra para ser forte com aquele que o coração é totalmente do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer é fazer coisas boas. Aonde? Aonde nós for, onde nós estiver. Nós precisamos estar sempre fazendo coisas agradáveis ao Senhor. Porque isso é o que Deus nos ordena. Deus nos ensina a amar o próximo, a cuidar do próximo, a ter. Isso se chama fazer coisas boas aos olhos do Senhor, porque ninguém pode esconder nada de Deus. Então, assim como Deus prosperou esse rei, assim aqueles reis que fizeram o que era mal, eles não se atrapalhou por si só, assim também só nós temos o poder de nos atrapalhar. Se a gente faz coisa que Deus se agrada, pode ter certeza que Deus ele vai abençoar. Mas se nós fazer coisas que Deus não se agrada, com certeza nós vamos nos atrapalhar por si só. Até porque a palavra nos diz que a gente colhe o que a gente planta. Então a cada dia, a cada momento nós estamos fazendo plantação.
Muitas das vezes até em pensamento nós estamos plantando. Assim que nós estamos acordados, eu entendo que nós estamos plantando algo. E o que é que nós estamos plantando? Se nós estamos plantando coisas boas aos olhos de Deus, com certeza nós vamos ter boas colheitas. Nós vamos ser muito abençoados. A nossa família, aonde a gente vai ver Deus operando, Deus abençoando, porque isso depende de nós mesmos. Então, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê ouvido à palavra do Senhor. Esses são os ensinamentos que Deus passa para nós. Os ensinamentos que Deus passa é justamente isso. Deus fala com a gente que assim como aquele rei Uzias, ele reinou e ele foi próspero, nós podemos muito bem andar nesta terra, lutar, trabalhar, mas ter o temor a Deus. Nós precisamos ter temor ao Deus. O que vai mudar a nossa vida é nós ter temor a Deus. Porque se tem um versículo chave aqui que nós podemos aqui, onde nós lemos em 2 Crônicas 26, do versículo 1 até o 4, se tem um versículo chave aqui que Deus ele quer que nós venha praticar e obedecer, é o versículo 4, onde diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seu pai. Ou seja, o pai andou nos caminhos. Em algum momento ele se elevou, em algum momento ele começou a Amazias, ele começou a se exaltar, Deus deu vitória a ele começou a fazer coisas que Deus não se agradava. Ele começou ali, de acordo com a vitória que Deus deu, ele começou que ele podia tudo, e não pode tudo, porque quem faz tudo na nossa vida é Deus. Mas se nós permanecemos com Ele, ou seja, se nós permanecemos obedecendo a Deus, Deus vai estar sempre nos abençoando. Deus vai estar sempre mudando a nossa história, a nossa vida, a nossa família, porque nós passamos por luta, nós passamos por dificuldade, mas se nós se entrega para Deus, se nós se esforça para fazer o que Deus ordena, logo logo Deus ele entra com providência e aquelas lutas, aquelas provas, ela cai por terra, em nome de Jesus. Então o que Jesus nos ensina através dessa palavra é que nós vamos fazer coisas agradáveis ao Senhor, coisas retas aos olhos do Senhor, porque esse é o nosso Deus. Então, assim como Deus ele prosperou Uzias naquele reinado, ele prospera a nossa vida hoje. Hoje nós podemos ter praticado coisas que Deus não se agradou até hoje, mas a partir de agora, porque o nosso Deus ele é bondoso, misericordioso. A partir de agora, se nós quisermos ter uma nova vida com Deus, a gente pode ter. A gente pode ter porque Jesus ele veio para poder nos amar, nos perdoar. Nós sabemos que Deus ele perdoa, Deus ele tem misericórdia, mas nós precisamos ter consciência de uma coisa: Deus perdoa aqui, mas daqui nós temos que observar, nós temos que ter cuidado, nós temos que fazer coisas retas aos olhos do Senhor, porque Amazias também ele foi abençoado, mas num certo momento ele se deixou se elevar, ele começou a achar que ele podia tudo, e nós podemos mesmo fazer coisas que Deus se agrada, porque assim Deus ele vai nos abençoar em tudo. Nós permanecer obedecendo, ou seja, nós está permanecendo no Senhor, as palavras do Senhor estão permanecendo em nós, e assim Deus ele vai continuar nos dando vitória, ele vai continuar nos abençoando. Assim como o rei Uzias ele tinha aquela missão aqui na terra, nós temos uma missão também aqui na terra. Nenhum de nós está na terra por acaso, nós temos uma missão aqui a cumprir, e qual é essa missão? É fazer coisas que Deus se agrada. Até porque nós sabemos que vai chegar um dia que todos nós vamos passar na peneira. Nós temos que ter a certeza que todos os joelhos vão se dobrar diante do Senhor. Todos nós vamos ter que prestar conta a Deus. Mas com essa palavra nós entendemos que Deus ele quer abençoar o povo. Só que isso depende de nós mesmos. E o nosso Deus é tão maravilhoso que ele disse que onde tem 2 ou 3 reunidos falando no nome dele, ele se faz presente. E você não chegou aqui nesse vídeo por acaso, não. O Espírito do Senhor é que tem um domínio. O Espírito do Senhor é que nos coloca ali naquelas palavras. O Espírito do Senhor é que nos pega e começa a falar com a gente. Porque quem foi escolhido para poder pregar o Evangelho, as pessoas que Deus usa para pregar o Evangelho, que eu acredito que seja todas as pessoas. Então, nós sabemos que é o próprio Deus que pega a gente pelo Espírito e começa a falar com a gente. Porque nós somos apenas um instrumento. E o que Deus fala conosco é que Ele quer abençoar. Só que isso depende de nós fazer coisas boas. Por isso tem uma passagem que fala: pede e não recebe porque pedes mal. Porque se nós pedir com más intenções, com más pensamentos, não acontece. Mas se nós tiver um bom coração, se nós estiver fazendo coisas boas que Deus se agrade, se esse é o desejo do nosso coração, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que Deus ele já abençoou a tua vida. Deus ele já tocou
Senhor em todas as áreas da sua vida e abençoa, porque isso é o que Deus quer para nós. Por isso Deus fala com a gente nesta palavra, é porque Ele quer que nós façamos coisas boas, porque Ele quer nos abençoar. E eu creio em nome de Jesus, que Deus ele está abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5 diz assim, ó: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe, nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que maravilhoso, olha como era que termina esta palavra, até aqui o Senhor tem me colocado, porque ele era bem próximo e abençoado, por quê? Porque Deus se ia buscar, ou seja, ele foi buscar a Deus através de quem? Através do profeta. Através do profeta Zacarias, ele foi buscar a Deus, ele continuou buscando a Deus, e Deus o fez prosperar, porque quem faz prosperar, quem nos faz prosperar é Deus. Não se engane, pensando que é A, B ou C. Não, o que nos faz prosperar é Deus. E se nós temos vida com Deus, com certeza, Deus ele vai abençoar. Se nós nos esforçamos para obedecer a palavra do Senhor, pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar. Que Deus ele está te abençoando. Esta palavra que Deus está falando conosco é para nós dar ouvido à palavra do Senhor. E assim como você está ouvindo essa palavra, eu creio em nome de Jesus que Deus está te abençoando, porque eu sei quem me escolheu, quem me chamou, eu sei quem me usa. E em nome de Jesus, recebe as suas bênçãos, recebe a cura, recebe a libertação, porque prosperidade é uma vida abençoada. Toma posse em nome de Jesus, compartilha, envia para outras pessoas em nome de Jesus, porque aonde chegar esta palavra que Deus falou conosco, Deus está te abençoando. Assim como Uzias, ele deu ouvido à palavra do Senhor ali nos dias de Zacarias, sábio e visão, Deus hoje usa homens e mulheres, e neste momento Deus está usando este servo simples e humilde, em nome do Senhor Jesus Cristo, para abençoar a sua vida. Então toma posse da prosperidade do Senhor, das bênçãos do Senhor em todas as áreas da sua vida. Fica na paz do Senhor, e que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde você enviar essa palavra, aonde chegar, Deus está fazendo coisas maravilhosas, para a honra e para a glória do Senhor. Fique na paz e até a próxima mensagem, o próximo vídeo, para a honra e para a glória do Senhor. Fique na paz e que Deus abençoe cada vez mais, em nome de Jesus.